Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui novamente. Quero desde já pedir desculpas por eu não ter colocado o estudo na semana passada, tá bom? Ter dado continuidade, né? Porque teve um problema. Hoje eu vou tentar colocar os dois estudos, que é o de ontem e o de hoje. Então eu espero que vocês estudem e que vocês aprendam, né? Vamos dar continuidade. Hoje a gente vai ler Provérbios capítulo 13. Na semana passada eu coloquei Provérbios capítulo 12. Vamos dar início à nossa leitura e o nosso estudo da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Versículo 1. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, você que é filho, que você possa estar ouvindo seus pais, aceitar os seus ensinamentos, não fique zombando de tudo, porque se você for essa pessoa que zomba de tudo, você vai ser uma pessoa que não vai ter um futuro brilhante. Você vai ser uma pessoa que tudo para você não tem importância. Então, seja esse jovem que escute os pais, escute os conselhos dos outros também. Conselhos bons, tá? Porque tem muitos conselhos que não são bons, que são para te levar para um mau caminho. Escute os conselhos que é para te levar para um caminho bom e abençoado, tá bom? Versículo 2. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Por que o preguiçoso não consegue algo que deseja? Porque ele não trabalha, ele não busca e não vai atrás. Então não tem como, não tem lógica ele conseguir o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Então, se você for honesto, você vai odiar também a mentira. Eu detesto a mentira, detesto que as pessoas cheguem para mim mentindo, cheguem ao meu lado e fiquem falando mentiras, que eu sei que é mentira e eu percebo que é mentira. Então isso incomoda a gente, isso nos incomoda quando a gente não mente para as pessoas, quando a gente não quer que as pessoas mintam para a gente e chega pessoas com mentiras. Então, se você for honesto e detesta a mentira, isso te incomoda bastante. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. E isso é verdade, tá, pessoal? Tem muitas pessoas falsas por aí que não tem nada, não tem casa boa, não tem roupa para se vestir melhor, não tem a roupa que tem, ficam se gloriando, dizendo que é rica, que tem condições. Isso é uma pessoa falsa. Então você não deve confiar nessa pessoa, tá bom? Da mesma forma, a pessoa que é rica e se finge de pobre. Não confie. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o seu resgate por sua vida. Mas ninguém ameaça o pobre. Por que ninguém ameaça o pobre? Porque não tem o que tirar do pobre. O que ele tem ali é o esforço do trabalho dele e ele tem porque precisa. E não porque fica esbanjando dinheiro, não. O que o pobre consegue é porque ele está precisando e usa aquilo que consegue. Ele não tem, como é que eu digo, como o rico, ele não tem por ter. Tem várias coisas, né? Muito dinheiro. Não, o dinheiro que o pobre tem é para as necessidades dele, que nós temos, né? É para as nossas necessidades. Então não tem como estar guardando milhões em bancos. Impossível. O rico, já li 8, agora o 9. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Então, e aí? Você vai ser honesto e correto ou quer ser como os maus, que é aquela velinha que está se apagando?
Espero que não. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Então não seja orgulhoso, porque se você é orgulhoso, você vai atrair brigas e vai provocar brigas. Vá atrás de conselhos, que é mais sábio. A riqueza, que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Isso é verdade, tá? A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Então seja sensato. Pense antes de você agir, pense antes de você falar, para que você não faça nenhuma besteira, nenhuma bobagem, tá bom? O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Que você possa ser um mensageiro que leva a paz e não ódio, não a desgraça para a vida dos outros. Seja um mensageiro, leve paz para as pessoas. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. E aí, você aceita a repreensão quando é ali, quando é corrigido? Então aceite a correção, porque se alguém te corrige é para que você se torne uma pessoa melhor. E para que você possa estar indo para um caminho honesto, porque às vezes se você vacilar, que Deus use alguém para estar te corrigindo, para dizer não vá por esse caminho, você está errado. Então aceite a repreensão da pessoa, porque se você aceitando, as pessoas vão te respeitar. Você vai fazer com que as pessoas mereçam o teu respeito. E isso é bem interessante, porque se as pessoas vê que você aceitou a repreensão que você está fazendo por onde ir para um caminho melhor, está tendo as atitudes diferentes, então isso vai ser maravilhoso para você. Você vai ter o respeito das pessoas, até de quem você mais quer, tá bom? Como é bom conseguir o que a gente deseja. O que não tem juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. É por isso que eu vou dizer uma coisa para você. Ande com pessoas honestas e ande com pessoas sábias, com pessoas que sabem mais do que você, porque você vai aprender com ele, tá bom? A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Então, se você for honesto, vai deixar a herança para os seus netos, né? E isso é grandioso, sabe? Quando você é honesto e consegue aquilo e você vai dizer, isso aqui vai ser para os meus netos, bisnetos, tataranetos. Isso é maravilhoso. E aquele que não é honesto não vai para a família, vai para aquele que não é, quem não é honesto e consegue algo, não vai ficar para a família, né? Aquele desonesto que ele conseguiu vai para quem é honesto, certo? As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho, não ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Essa palavra é para você, mãe, para você, pai, que está me ouvindo, ou para você, vô, para você, tio, que cria uma criança, que está com uma criança, que está com um adolescente. Corrija o seu adolescente. Não deixe fazer o que quer. Eu aconselho muito os pais, dê limite aos filhos,
Imponha a sua voz de autoridade, de pai, porque você é a autoridade para o seu filho. Então ele tem que te respeitar, ele tem que baixar a guarda quando você disser para. Por exemplo, ele está fazendo algo de errado, quando você disser para, ele tem que baixar a guarda e tem que parar, porque você é mãe, você é pai. Ele tem que te respeitar. Então impõe essa autoridade que Deus te deu, que você tem sobre a vida dessa criança. Seja você pai, avô, vó, que cria, você está criando uma criança. Então Deus está te dando uma autoridade sobre a vida dela para você encaminhar ela para o caminho bom. Se você não der essa autoridade para essa criança, para esse jovem, você não vai direcionar ele para um caminho bom. E o caminho dele não vai ser bom. Ah, irmã, por que você está dizendo isso? Meu querido, eu estou te dizendo isso por quê? Porque se você é um pai que sempre deixa o seu filho fazer o que quer, nunca diz não, e quando diz não, volta atrás e diz sim, você está criando o seu filho para um mundo que ele não vai achar lá fora. Ele não vai viver direto debaixo da sua asa. Pense nisso. Você tem que criar o seu filho para o mundo. Por que esse ditado? Você vai dizer, mas você está pregando para quem é crentes. Crentes e quem não é crentes, é o mesmo conselho. Você está criando o seu filho para o mundo. Por que para o mundo? Não é a forma de dizer, eu vou jogar meu filho para o mundo para ele pecar, fazer o que quer da vida. Não, não é bem isso. Quando diz, você está criando o seu filho para o mundo, é porque ele não vai viver debaixo da sua asa, você protegendo ele, abraçando ele todo o tempo. Ele vai sair de dentro da sua casa. E mesmo que ele não saia, mas quando ele botar o pezinho dele para fora da sua casa, vai ter pessoas lá que vão dizer não para ele. Vão ter pessoas lá que vão criticar ele, a crítica que você não fez. Essa é a verdade. Então, discipline o seu filho. Não tenha medo de você dar uma palmada no seu filho quando você falar 3 vezes e ele não te obedecer. Então, o que é que vai fazer ele te temer? Uma palmada. Tem filhos que crescem sem precisar da mãe e do pai dar uma palmada sequer. Por quê? Porque só da mãe dizer, ei, falar mais alto com ele, ele teme, ele já tem medo. O temer significa, ter medo, eu vou obedecer. Então não precisa de alguns pais chegar a dar uma palmadinha no filho, corrigir o filho. Que isso é mandamento do Senhor. Desça a vara no seu filho enquanto há tempo. Faça ele chorar, para que amanhã você não chore por ele. E aqui no 24, esse versículo é bem maravilhoso, que ele diz assim, quem não castiga o filho não o ama. Então Deus é do mesmo jeito conosco. Se Deus não nos disciplina, nos corrige, né? Desculpa o erro. Se Deus não nos corrige, a gente vai se tornar uma pessoa que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia de nós, né? Então nós precisamos dessa correção de Deus e você que é pai precisa corrigir o seu filho para que ele não vá para o caminho torto. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome, né? Só concluindo aqui o último versículo para me voltar aqui em questão dos filhos. Então as pessoas direitas têm bastante para comer. Então se você for honesto e você trabalha para ter aquilo para comer, coma, você está trabalhando para comer, não tenha erro de comer, só não cometa o pecado da mula, tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe, né? Abençoe seus projetos e vamos retornar aqui. Pais, quero falar para você que é pai, que é mãe, você que cria uma criança, que está com um adolescente em sua casa, dê limites para o seu adolescente. Não é questão de você dizer, mas ele vai achar que eu não o amo. Ele vai dizer, você não me ama, está fazendo isso. Não, você está fazendo para o próprio bem dele. Coloque isso na sua cabeça, meu amado. Você tem filhos para educá-los. É muito feio você chegar em um lugar e seu filho pegar e dizer algo com você na frente de todo mundo. Isso é vergonhoso para você. Sabe, quando você está no lugar, você repreende ali o seu filho, não faz isso, fala baixinho, para que ninguém veja que você está corrigindo o seu filho, porque você quer mostrar que você é uma mãe perfeita, sabe? Que você diz, meu filho, vem cá, não faz isso, né?
tranca ali os dentes, trinca os dentes e fala, não faz isso, vem para perto de mim, para de enganação. Então, quando você faz isso e ele explode, grita para todo mundo e fica gritando, fazendo aquele escândalo, é mais vergonhoso, é para você que é mãe. Então, se geralmente o filho faz isso, é porque ele também faz dentro de casa. Isso eu não estou dizendo que é todos, mas a maioria de 100 assim, 80% a maioria faz em casa. Então, se o seu filho faz isso em casa, quando você o corrige, discipline ele. Porque filho não é para gritar com o pai, filho não é para gritar com a mãe. Às vezes tem filhos que fala com os pais, quando já são adultos, às vezes até um pouco mais alto, para corrigir o pai quando merece, né? E é assim, às vezes tem que corrigir, se tiver errado tem que corrigir, tem que dizer, pai, não é bem assim, vai para o caminho certo, porque às vezes tem filhos que têm mais cabeça que os pais quando crescem. Isso é verdade. Mas vamos focar aqui. Cuide da sua criança, ensine o caminho que deve andar, fale da palavra do Senhor, diga, Deus não gosta desse comportamento, ensine a seu filho a crer em Deus, leve o seu filho para uma igreja, mesmo que você diga, mas eu sou católico, o que eu faço? Leve para a igreja católica. Lá eles também ensinam muito isso em questão das crianças obedecerem os pais. Leve, só não deixe seu filho ao relento de dizer que não conhece a palavra, não conhece Deus, não conhece o evangelho, não conhece nada. Então, se ele não conhece a palavra, ele vai para um caminho torto. Então, corrija o seu filho. Você que é pai, eu te peço, pelo amor de Deus, essa geração de hoje, muitos dizem assim, são uma geração perdidas. Porque é uma geração que os pais não estão sabendo criar. Por que é uma geração perdida? Porque os pais não estão criando como é para criar. Porque estão deixando os filhos passar dos limites, estão deixando os filhos ter autoridade dentro de casa que ele não é para ter. Essa é a realidade. Então, se você que é pai, se posicione como pai, como mãe. Não deixe o filho mandar em você, não deixe o filho mandar dentro da sua casa. Às vezes você até me conhece e diz assim, mas você fala isso porque não tem filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E quando chegam na minha casa, eles não fazem o que quer. Eu não deixo. Às vezes dizem, tia vai paparicar, vai babar. Não, eu abraço, beijo, dou carinho, brinco. Mas na hora da correção, se fizer algo errado, eu vou e corrijo. Porque tem que corrigir, porque você já é um adulto. Então você não tem que incentivar uma criança a fazer algo que é errado. Você tem que corrigir. E corrija a sua criança, corrija o seu filho. Você é mãe. Você tem que dizer, cale a boca que eu estou falando com você. E mesmo que ele procure argumentos para brigar com você, você diz, cale a sua boca que eu não estou querendo brigar, eu quero é corrigir você. Porque você tem isso, você tem autoridade. Deus te deu autoridade para você ter um filho. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Não é vergonhoso você chegar para alguém que você vê que é sábio nessa área e dizer assim, me ajude. Eu estou precisando de direção, eu não estou conseguindo. Chegue para o seu marido e diga, meu esposo, eu preciso da sua ajuda. Vamos cuidar do nosso filho, vamos colocar num caderno o que nós temos que mudar para que nós possamos estar educando o nosso filho, educando a nossa criança. Se junte com as pessoas da sua casa, se sentem e falem sobre isso. Isso que eu estou falando para vocês é até um pouco triste, porque esses jovens de hoje, eu peço desculpa para vocês por estar um pouco emocionada, mas é porque os jovens de hoje é um jovem que não tem um futuro. A gente olha para alguns jovens, infelizmente, jovens assim que eu falo, que é qual? Os 12, 13, 14, 15, 16, aos 18 anos de idade, e eles não têm um futuro, não querem nada na vida. Mas isso é muito também
Depende muito da criação do pai, porque o pai não incentivou, o pai não está firme, o pai não obriga a ir para a escola. Tem jovens no mundo das drogas, porque os pais não têm aquele pulso de dizer, tu vai para onde? Tu vai para a rua, tu estava na rua até na hora dessa, tal hora tu tem que estar em casa. Se você não tiver nesse tal horário, às vezes é radical o que eu vou dizer aqui para você, mas os pais que fazem isso, os filhos não obedecem. Ele diz assim, vai sair tal hora, 8 horas, 9 horas, estourando 10 horas, você tem que estar em casa. Se você não estiver no portão 10 horas, você fica do lado de fora, você dorme na rua. Então, quando o pai toma essa posição e deixa ele dormir na rua, porque ele vai dizer assim, ele é meu pai, não vai deixar eu dormir na rua, então eu vou chegar 12, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, quando você faz isso, estabelece limite para o teu filho, ele vai te respeitar. E você tem que mostrar para ele, não chegou 10 horas? Vai dormir na rua. Pai, e fica ligando, pai, eu tô aqui no portão, abre. Não, vai dormir na rua. Nem que a polícia te pegue, vai dormir na rua. Você não voltou, vai para os teus camaradas que você estava lá. Você não quer me respeitar? Pois vai para eles. Você tem que corrigir o teu filho assim. Ah, mas o meu filho passa o dia no celular. Tire o celular dele. Meu filho não quer estudar por causa do telefone. Tira o que está atrapalhando ele estudar. Porque Deus tira de nós o que nos afasta da presença do Senhor. Deus tira isso de nós. Por exemplo, se Deus está vendo que se você tiver um carro, tiver uma moto, não vai louvar a Ele como é para louvar, Deus não vai te dar. Ele não vai, irmãos. É por isso que muitos dizem assim, mas eu sou servo do Senhor, sou um filho do Senhor e eu não consigo possuir uma moto. Eu tenho que ir de bicicleta ou a pé. Porque Deus sabe, se você tiver a moto, você vai estar adorando o Senhor da mesma forma que você vai estar adorando quando você vai de pé ou de bicicleta. Deus sabe. E às vezes Deus não dá. E algumas vezes também Deus dá para te mostrar que quando você andava de pé ou de bicicleta, você adorava Ele muito mais do que quando você possuía o que você queria. Então, cuidado com o que você pede ao Senhor, cuidado com o que você vai dar para os seus filhos. Da mesma forma que Deus nos corrige o seu filho. Mas tem algo atrapalhando ele na escola, tem uns amigos de má influência. Tire ele dos amigos. Você diga, você imponha, você é um pai. Imponha limites, imponha a ordem, dê a ordem. Ameaça, eu sou seu pai, se você não fizer isso, você não vai mais para aquela escola. Eu te boto em outra que você não conhece ninguém. Então você tem que colocar o seu filho contra a parede e dizer, faça uma escolha. Você quer uma vida melhor, você quer ser um filho melhor, então seja um filho melhor. Mas ele não vai mudar enquanto você não se posicionar. Não dê tudo de mão beijada para o seu filho. Eu sempre oriento os pais. Tem pai que tem condições e diz assim, tudo que meu filho pedir eu vou dar. Mas no dia que o pai diz não, ele desce o cacete no pai. Em questão de quê? Desce o cacete? Falando. Estou falando em questão dele falar. Ele xinga o pai, briga, você não gosta de mim. A primeira coisa que ele diz, você não gosta de mim, porque não dá o que eu estou querendo. Então nunca diga só sim, 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 sim para o seu filho. Eu aconselho você dizer mais não do que sim. Porque isso vai ensinar ele para o mundo lá fora. O mundo lá fora que você não vai estar lá para proteger ele. Você protege ele enquanto ele está dentro da sua casa. Enquanto ele está debaixo do seu teto. Porque quando ele sai da porta para fora, você não pode mais protegê-los. Então cuidado. Você que está criando um jovem ou uma criança. Eduque ele como é para educar. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Vocês podem achar, mas a palavra de hoje tocou o meu coração e espero que tenha tocado. Para que você cuide dos seus filhos como é para cuidar, para que você busque o Senhor como é para buscar. Porque eu vou dizer para você, é muito triste a gente olhar para jovem e
e ver no jovem que ele não tem futuro nenhum. É muito triste. É triste demais, amados. Olhar para uma criança e ver que a educação dela é péssima é muito triste, porque a gente sabe se a educação dela é péssima quando é criança, quando ela tiver adulta ela vai ser pior. Quando ela for um jovem, ela vai ser pior do que ela é quando é criança. Raciocine isso, pessoal. Por favor, você que é mãe, você que cuida de um jovem, você que é pai, se põe na posição de pai. Tem pai que, se eu não sei se algum pai vai me ouvir aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa, meu amado. Aqui os vídeos eu mando para várias pessoas. Várias pessoas podem ver esse vídeo. E você que é pai, se posicione como pai. Ajude a sua esposa. Ajude a mãe do seu filho. Se você não mora com a mãe do seu filho, ajude a ela. Quando seu filho for lhe visitar, discipline o seu filho. Corrija ele quando estiver na sua casa. Diga, você não vai fazer isso porque você não é para fazer isso. Eu sou seu pai, eu mando em você. Você tem que me obedecer. E corrija o seu filho. Da mesma forma, se você é mãe solteira, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar criando os seus filhos, mas não é por isso que, sozinha, mas não é por isso que você vai deixar eles fazerem o que quer. Você já é guerreira por criar sozinha, mas também seja guerreira em pôr posição sobre a vida deles. Então seja guerreira na educação. Porque o que vale muito dos seus filhos e que muitos vão ver e vão te elogiar, a educação que eles vão ter lá fora. Não é o que você dá dentro de casa, porque o que você dá dentro de casa vai refletir lá fora. Porque se for uma boa educação, ele vai ser educado lá fora. Se você não der uma boa educação em casa, lá fora também ele não vai ter uma boa educação. E as pessoas que não veem o tratamento que você tem com ele dentro de casa, se verem lá um jovem, uma criança comportada, uma criança que respeita, que não é uma criança saliente, uma criança imoral, ele vai olhar e vai dizer assim, parabéns para a mãe que criou esse jovem, ou essa criança, ou esse adolescente. Porque o comportamento dele é diferente de muitos que estão aqui. Então que você receba essa palavra de hoje. Que você coloque no seu coração. Que você busque, peça sabedoria, discernimento para Deus. Para que você possa educar o seu filho. Essa é a palavra de hoje. Eu não pensei que eu ia falar tanto. Acho que esse é um dos vídeos mais longos que eu estou gravando. Mas é para a honra e glória do Senhor. Para que você melhore. Para que você possa estar tendo uma sabedoria. E busque mais do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai te orientar como você vai cuidar do seu filho. Então se acheie aos pés do Senhor. Não tenha vergonha de pedir ajuda para alguém que é sábio. Está precisando de conselho? Busque, vá atrás, procure. Só não fique parada. Peça ajuda. E outra dica, se você vai atrás e pede ajuda, você pegue essa ajuda e você faça por onde merecer. Que é a questão de quê que eu estou falando? Se você está atrás de conselho, não vá só atrás. Coloque em prática. Porque se você for atrás de ajuda, você tem que colocar em prática na sua casa para poder fazer a mudança. Tá bom? Um beijo para você, jovem, mãe, pai, os mais velhos, todos vocês que estão me escutando. Que você possa estar corrigindo a sua criança e corrigindo a si mesmo. Veja o que você precisa mudar, veja o que você realmente está precisando. Porque Deus tem algo grandioso na sua vida. E eu quero dizer outra coisa. Deus abençoa uma família que é honesta. Então seja honesta com toda a sua família. A família ali, dentro da sua casa, que está ali, todo mundo juntinho. Então seja honesta com eles. Busque conversar, busque interagir. Algumas coisas que se perderam foi o quê? A família almoçar, jantar, tomar café reunida.
Então busque isso se você não tem na sua casa. Faça essa primeira mudança, tá bom? Espero que você chame os seus familiares, quem mora na sua casa, e diz assim, vamos todo mundo tomar café ou almoçar ou jantar juntos a partir de hoje, para que vocês possam estar tendo comunhão. E larguem o celular no momento desses, para que vocês tenham comunhão. Da mesma forma, se você vai para a igreja do Senhor, tenha comunhão com os irmãos, não fique só com o celular na mão. Isso às vezes acontece, irmã? Acontece. E muito. Então largue o telefone, foque na palavra do Senhor, foque no louvor, foque na pregação, foque na oração. Então, porque esses momentos é o que você tem que buscar, tem que se concentrar para que se torne um momento especial, tá bom? Então, um grande beijo, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que repreenda todo o mal que vier sobre a sua vida, que você seja abençoado em nome de Jesus.